Boa noite, pessoal. Vamos para mais um encontro, né, do nosso grupo de Revit Map. Essa noite a gente tem o Germano, que vai fazer a apresentação de um plugin da Ethercode para auxiliar na marcação de furação, tá bom? Então, Isso aí. Germano tem a palavra aí, pode assumir. Então tá, boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo certo com vocês? Primeira coisa que eu vou falar, estava tudo bem até agora, mas acabou de dar uma instabilidade aqui na minha internet. Estava tudo certinho até agora, então pode ser que não aconteça mais nada. Mas caso eu dê uma travada aí, vocês não hesitem em me avisar, tá? Que aí eu retomo, repito o que eu estava falando sem problema nenhum. Eu pensei, assim, a apresentação hoje da seguinte forma. Acho que o grande foco, né, realmente é apresentar o plugin, o Map Opening, né, que é esse plugin para fazer a marcação de furações. Mas a gente tem algumas outras coisas que envolvem aí, por exemplo, o detalhamento de furações, são serviços que a gente fez personalizados. E eu acho interessante mostrar para vocês. Eu estou com o Revit aqui já pronto para mostrar para vocês na prática, mas eu tenho uma apresentaçãozinha para contextualizar vocês sobre quem nós somos, né, o que, que a gente faz, como que a gente trabalha, como é composta a nossa equipe. E aí eu pensei em fazer essa apresentação antes, leva aí uns 10 minutinhos, e aí eu mostro, contextualizo, e aí eu parto para o Revit, mostro para vocês ali esses plugins em ação, certo? Algum comentário, alguma coisa? Eu posso ir tocando. Ok. Boa, valeu. Eu vou compartilhar minha tela, e aí, como eu estou com uma tela aqui só, setup improvisado em casa aí, eu não vou mais ver vocês. Então, qualquer coisa, se vocês quiserem falar alguma coisa, podem me chamar a atenção que eu interrompo. Tá. Imagino que vocês já estejam enxergando a tela, né? Nós somos da Intercode, é uma empresa voltada para o desenvolvimento de tecnologia para o mercado da construção civil, tá? Então, aqui está como tecnologia para engenharia, mas a gente atende também a arquitetura, a gente atende todas as empresas que são voltadas para a construção civil, certo? A gente faz isso com o objetivo de simplificar os processos aí na construção, que a gente entende que são processos muito engessados, são processos muito burocráticos, às vezes, né? A gente entende a importância dessa burocracia, porque as coisas têm que ser muito bem revisadas, mas a gente gosta de trazer essa agilidade, trazer essa simplificação para poder se manter competitivo, né, dentro desse mercado aí, que é também bastante concorrido. A gente faz isso principalmente através de plugins para os softwares de mercado aí mais utilizados, então todo o pacote da Autodesk, ArchiCAD, TQS, pacote Office, que a gente sabe que são muito utilizados aí pelas empresas, mas a gente também desenvolve ferramentas standalone, né, softwares separados, aí dependendo da necessidade de cada cliente, que não necessitem estar atribuídos a um outro software base, certo? A nossa equipe ela é formada por engenheiros civis de formação, né? Todo mundo se graduou em engenharia civil. É, e a gente descobriu a programação em momentos diferentes da nossa vida, da nossa carreira, né? Então, alguns descobriram programação, começaram a programar antes mesmo de entrar na faculdade. Daí eu fui aprender a programar ali para fazer meu TCC, eu já tinha algum interesse e fui aprender mesmo para fazer meu TCC. E a gente foi se desenvolvendo. E a empresa, inicialmente, que surgiu como uma empresa de projeto estrutural, né, era Iter Engenharia, a gente fazia projeto estrutural 100% em BIM, começou a desenvolver algumas ferramentas ali internas, inicialmente, utilizando o Dynamo, por exemplo, até começar a divulgar para alguns parceiros que ficaram interessados, a gente desenvolveu isso como serviço para alguns parceiros, e aí, em algum momento ali, virou a chave, a gente recebeu o contato do Grupo Simon, né, que hoje é a nossa holding, eles ficaram interessados no que a gente fazia, né, o Grupo Simon também preza pelo desenvolvimento tecnológico aí da indústria da construção, eles agregam empresas que têm esse viés para dentro da holding, a gente chamou a atenção deles, esse lado, eles estavam interessados em trazer para dentro do grupo, contataram a gente e a gente, então, na virada ali de 21 para 22, a gente parou de fazer projeto estrutural, então largou totalmente esse mercado e passou a focar 100% no desenvolvimento de ferramentas, 100% na programação, desenvolvimento de plugins e assim por diante, certo? Os pilares daquilo que a gente tenta entregar através das nossas soluções, tá? E aqui isso vale tanto para soluções personalizadas para os nossos clientes, mas vale também para os produtos que a gente está disponibilizando, tanto gratuitos
quanto por assinatura, que seria o caso do Map Opening, né? Então, a gente sempre tenta trazer agilidade para os nossos usuários, e aí quem está familiarizado aí com automatização entende isso bem claramente, né? Uma pessoa pode levar ali num processo repetitivo horas, né, 2, 3 horas para fazer uma revisão de prancha, trocar um código, uma tarefa simples. Uma ferramenta automatizada vai levar menos de um segundo. Né? A contabilização de tempo ali é no milissegundo. A gente também traz precisão através das nossas ferramentas, então, também por se tratar de processos, às vezes, repetitivos, a gente tem experiência, porque a gente trabalhou com projeto estrutural, né? Mesmo antes de fundar a Iter Engenharia lá atrás, a gente já tinha trabalhado em outras empresas com projeto estrutural. Então, a gente sabe como tu fazer uma tarefa por muito tempo, repetidas vezes. Às vezes, tu pode te distrair, tu pode esquecer de um código, tu pode trocar um número. Uma ferramenta automatizada não vai fazer isso, né? E a satisfação. Então, isso também vem da nossa experiência, que é justamente a gente ter passado ali 4, 5, 6 anos na graduação, até mais, né? Treinando, estudando a fundo para ser engenheiro, e chegar no momento da vida profissional em que a gente não aplicava esses conhecimentos, ficava a maior parte do nosso tempo colocando cota, criando vista, editando texto, fazendo a documentação, principalmente, que a gente sabe que leva aí 50% do tempo de um projeto executivo, né? E a gente entende a importância de ter um projeto bem documentado, de ter uma apresentação bacana, mas é muito frustrante para a pessoa que está ali fazendo aquilo, porque ela não está necessariamente aplicando conhecimento de engenharia, né? Então, a gente tenta trazer, através das nossas ferramentas, essa satisfação, para a pessoa poder estar no momento de tomada de decisão, no momento de projetar, de realmente criar uma solução para aquele desafio, e não necessariamente passar ali mais da metade do tempo documentando aquilo, né? Como é que é o dividido o nosso processo? Então, a gente, caso tenha interesse, né, se a gente tiver alguma reunião, a gente tenta entender primeiro quais são as dores e as necessidades dos nossos clientes. Então, aqui mais voltado para a parte de projetos personalizados, né, na parte de serviço. Então, a gente entende quais são as dores e as necessidades, faz uma análise de viabilidade. Eu não sei quão familiarizados vocês estão com programação, API do Revit, assim por diante, mas a API do Revit, que é onde a gente encontra as funções ali que a gente consegue utilizar para automatizar, nem sempre disponibiliza tudo que a gente quer, né? 99% dos casos ela disponibiliza, mas tem algumas funcionalidades que eles não disponibilizam. Então, a gente tem que fazer essa checagem para poder fazer uma proposta de solução e aí seguir com o desenvolvimento, né? Quando a gente está pensando num produto de mercado mesmo, muda pouca coisa aqui, né? Muda essa parte do início, que ao invés de ver as dores e as necessidades de um cliente, a gente tenta mapear elas como um todo aí no mercado. E foi assim que a gente chegou no Map Opening, porque muitas pessoas nos procuravam para fazer marcação de furações, né? Era uma dor que a gente já sabia lá dos projetos estruturais, e quando a gente começou a fazer, fez para um cliente, esse cliente falou para outras pessoas e assim por diante, começou a se divulgar. Então, a gente teve esse ímpeto de desenvolver uma ferramenta para o mercado, né? Então, aqui alguns dos nossos clientes hoje. Como eu disse, todo mundo que trabalha com a construção civil, construtoras, escritórios de arquitetura, empresas que trabalham com pré-moldados, prestadoras de serviço para construção, então, ConstruFlow, a InBuild, toda uma diversificação aí de clientes, tá? Agora eu quero falar rapidinho, então, dos nossos plugins gratuitos, né? O foco é o Map Opening, mas eu vou apresentar brevemente, porque talvez vocês tenham interesse, eles são de graça, vocês podem testar, utilizar, ficarem à vontade para utilizar essas ferramentas. A gente tem a Toolbox, ela é uma ferramenta que auxilia aí pequenos processos dentro principalmente do detalhamento, né, de um projeto. Então, a gente tem uma ferramenta para alterar a visibilidade de elementos que a gente constantemente está mudando numa prancha, né? Então, cortes, eixos, níveis, planos de referência. Às vezes é chato ficar selecionando todos os planos de referência, então a gente tem um botãozinho ali que facilita isso. A gente tem uma ferramenta para gerar vistas, então seleciona um elemento e aí a gente abre essa interface para o usuário, ele pode gerar todas as vistas ali, superior, norte, sul, leste, oeste, vista 3D, pode rotacionar essas vistas de acordo com a rotação do elemento, ou pode isolar o elemento e apagar tudo que está ao redor. Essa ferramenta aqui, particularmente, ela está sendo remodelada agora, a gente está vindo com as atualizações para esses plugins, para incluir o Revit 24, que a gente não tinha tido tempo ainda de colocar. Então, a gente está vindo com o Revit 24 e essa aqui está sendo bem remodelada, ela está ficando até melhor do que ela já é hoje. Essa ferramenta seria interessante se pudesse
no 3D, escolher um ângulo de inclinação, porque o do Revit é um ângulo muito alto, né? E aí para isométrico não é muito bom. Aí se desse para colocar Uhum, um ângulo, sei lá, 30 graus, né? Ou que eu pudesse escolher e que ele fizesse isso uhum, automático, pô, seria fantástico. uhum. Essa é uma ideia. Interessante, interessante. Sim. É, eu acho que a gente gosta muito de ideias justamente porque, por exemplo, eu vou chegar depois nesse ponto no Map Opening, né? Mas a gente tá com ele muito no momento inicial, ele ainda tá, a gente já está lançado, já dá para utilizar, dá para fazer o período de testes e tudo, mas a gente conta justamente com esse tipo de feedback para a gente entender quais são as demandas do público, né? A gente tem uma visão que a gente conversa com a nossa rede de contatos, as pessoas com quem a gente tem essa aproximação, mas é interessante a gente coletar esses feedbacks para a gente ir listando ali, a gente mantém sim uma lista de sugestões. Eventualmente essa sugestão aparece 2, 3, 4 vezes, a gente entende que aquilo sim, bom, é uma feature prioritária para a gente implementar, porque bastante gente está solicitando, né? Quando eu chegar lá no Map Open, eu já vou mencionar algumas que já foram muito solicitadas e que vão vir na próxima ou nas próximas versões, né? Mas essa que mencionou é interessante aqui para Toolbox. No final aqui eu vou anotar, vou botar lá no nosso backlog. A gente tem aqui, então, uma busca também por parâmetro, né? Então, uma busca um pouquinho mais aprimorada, tu pode selecionar alguns dos parâmetros padronizados ali do Revit, né? A gente também, na nossa nova versão, já está incluindo outros parâmetros para a pessoa poder buscar, então eu posso buscar direto pela marca do elemento, né? Aí, então, a gente tem o Level Manager, e aqui, eu imagino que quem trabalha com Map tem bastante problema com isso, porque às vezes a gente quer deletar um nível, porque recebe, sei lá, N níveis de um monte de modelo linkado e um monte de coisa que tem que fazer. E a gente quer remover um nível do nosso modelo e já tem um monte de coisa modelada, hospedada naquele nível, e aí é um pesadelo para fazer isso manualmente, né? Então a gente tem o Level Manager que vem justamente para isso. Tu pode deletar qualquer nível do teu modelo, a menos que seja o último nível, né? E aí tu pode realocar esses elementos em um nível da tua escolha. Então, digamos que aqui tu queira deletar o level 2 e tu quer realocar esses elementos no teu level 1. E a gente faz isso sem perder nenhum posicionamento geométrico ali. Então, os elementos vão permanecer exatamente na posição que eles estavam. A gente vai calcular ali qual é o offset necessário para fazer essa alteração. E aí a gente mantém eles na posição deles e só realoca eles em outro nível, né? E agora a próxima versão também já está vindo com a opção de simplesmente selecionar todos os elementos que estão hospedados naquele nível ali, só para você ter uma ideia, né? Poder visualizar. Opa, voltei sem querer. Poder visualizar o que está hospedado num nível à tua escolha, né? Agora, então, falando dos plugins por assinatura, no caso, até hoje é um só, né? Mas o nosso objetivo é trabalhar com mais plugins no futuro. A nossa ideia é democratizar, né? Ter acesso a essas ferramentas de forma ampla, que todas as pessoas possam utilizar. No caso dos plugins por assinatura, a ideia realmente é ter um preço que justifique a gente dar manutenção nele, né? Então, o preço dele não vou dizer que é necessariamente simbólico, mas ele é um preço que a gente calculou para ser em conta, para valer a pena para as pessoas utilizarem, para escritórios pequenos terem acesso a ele, né? Então, no caso, a gente fala é R$ 80 por usuário por mês, e a pessoa pode cancelar a qualquer momento. Então, se ela precisa para fazer um projeto, tem uma entrega, pode assinar naquele mês e depois não assinar mais, é um custo pequeno. E é realmente para a gente conseguir dar manutenção e dar atualizações e trazer novas funcionalidades, manter ele atrativo para todo mundo. Então, falando um pouco do Map Opening, eu vou apresentar um pouquinho aqui das telas dele. Lembrando que eu vou mostrar para vocês isso na prática logo na sequência, né? Mas abrindo ele aqui, ele tem uma interface onde o usuário vai poder selecionar ali se o modelo estrutural que ele está trabalhando é o modelo atual ou se é um link, né? E se o modelo map que ele está trabalhando é um modelo atual ou é um link. No caso do modelo estrutural, a gente está dando suporte a IFC também. A gente tem planos de dar suporte a IFC para modelos map, mas a gente ainda não implementou, porque aí o buraco é um pouco mais embaixo, a gente tem que fazer toda a análise geométrica dos elementos ali, é um pouquinho mais difícil de fazer pela IFC, mas vai ser implementado no futuro. E aqui o usuário pode ter os dois linkados, ou os dois no modelo atual, se por algum motivo ele está com tudo no mesmo modelo, e ele pode trabalhar isso de forma com um fluxo bem livre, né?
Aí tem alguns parâmetros opcionais aqui para ele preencher, então o nome da disciplina MAP é o identificador, então ele pode colocar ali hidro, elétrica, e isso vai ser armazenado num parâmetro de identificação lá dos furos, né? Aqui o Standard Gap Opening, né? Tá, eu estou com as imagens em inglês, mas o plugin está traduzido para português, tá? Ele vai identificar, na verdade, ele vai identificar o idioma que o Revit está na inicialização. Então, se tu usa o Revit em inglês, ele vai abrir a interface em inglês ou qualquer outro idioma, né? E se tu utiliza o Revit em português, ele vai abrir a interface em português. Então, esse Opening Gap aqui é a folga dos furos, e aí tu coloca a folga que tu quer, que vai ser mantida em todas as direções do furo, então, o furo retangular, né, se o duto que estiver passando for 20 por 20 e colocar 1 centímetro, ele vai fazer os furos de 22 por 22, porque ele vai botar 1 centímetro para cima, 1 centímetro para baixo, para a direita e para a esquerda, né? Uns parâmetros de validação ali embaixo, que são quando a pessoa quer verificar se aquele furo ou os furos que estão sendo inseridos estão respeitando algumas regras, né? Geralmente ligadas ao estrutural. Então, a distância para a viga de referência seria para a base da viga. Se eu quero que o plugin verifique se os furos estão a mais de 10 centímetros da base da viga. E ele pega a face inferior do furo e alerta para o usuário, ó, tal furo não respeitou essa distância, está dando 8 centímetros da base da viga, está dando 7. O usuário tem a opção de ver esses furos e aí ver o que precisa ajustar, ou se vai negociar com o projetista estrutural e ver o que precisa fazer. Né? Então, dá esse auxílio para a pessoa visualizar onde que não está adequado. E aí, no caso, a distância para a laje seria da base da laje, ou do topo da laje, no caso de uma viga invertida, para evitar também, às vezes, o furo passando na viga e atravessando a laje, né? Então, tentar cuidar desse tipo de coisa, ou às vezes tem alguma regra que a pessoa tem que evitar para para respeitar armaduras, né, que estão ali na interface entre laje e viga, né? E, por fim, aqui embaixo, os escopos de execução são formas que o usuário vai ter de selecionar essa execução. Pode selecionar os elementos por uma caixa de seleção, pode selecionar 2 elementos e ele vai criar uma região, essa Region Bounded by Elements. Né? Então, tu vai selecionar 2 elementos e ele vai fazer uma caixa mínima entre esses 2 elementos e vai pegar tudo que está ali no meio. Né? Pode ser entre 2 levels selecionados, né? Entre 2 levels selecionados. E pode ser pela section box da vista mesmo. Então, tá numa vista 3D, tu tem a section box ali, ele faz direto naquela section box. Tem mais uma janela aqui que é importante mostrar, que é clicando nesse botãozinho azul ali do lado da folga do furo, a gente tem as opções para furos circulares. Por quê? Não adianta a gente pegar e inserir um furo circular de dimensão qualquer, né? Porque na obra, na hora de fazer esses furos, não tem como a construtora fazer um furo de um diâmetro contínuo, né? De um diâmetro aleatório. Então, são valores discretos, são valores existentes no mercado. Então, a gente deu a opção aqui para o usuário selecionar quais diâmetros de tubulação ele sabe que estão sendo trabalhados naquela obra. Então, tem construtoras que não trabalham com diâmetros menores do que 32. Então, ele já desmarca aqui 20 e 25 eu não quero. Mas ela também não trabalha com diâmetros maiores do que 200. Então, eu desmarco aqueles últimos 2. E tu pode desmarcar os diâmetros intermediários aqui também, que não são interessantes. E a ferramenta vai recalcular e ela vai mostrar aqui para ele, nessa coluna aqui da direita, quais os diâmetros de tubos que vão cair naquele diâmetro de abertura. Isso já calculando com a folga, né? Então, aqui ele está dizendo que todos os tubos, todos os dutos com diâmetro de 1 a 5 milímetros vão cair no furo de 25 milímetros. Ele está mostrando isso para o usuário, e à medida que ele interage aqui com essa janela, ele atualiza em tempo real para o usuário saber o que está acontecendo. Aqui, então, a janela de validação. Então, quando o usuário marca aquelas opções ali para validar os furos, se a ferramenta encontrar algum furo inválido, ela vai mostrar para ele essa janela. Então, ela mostra aqui a tolerância que o usuário imputou e qual foi a distância medida, né? E aí tem a opção dele deletar aquele furo, mas clicando no item, vai abrir uma vista 3D com aquele furo em destaque. Vou mostrar isso para vocês na sequência. Agora, eu acho que talvez seja melhor eu mostrar para vocês no Revit, antes de eu continuar aqui a apresentação, porque aqui eu vou mostrar um case que seria detalhamento do projeto de furações, e esse aqui foi um serviço personalizado. Então, esse aqui é um serviço que a gente fez especificamente para a construtora Melnick, né? E aí ele não necessariamente não está envolvido com o Map Opening,
Mas, no caso, a Melnick lança os furos com o Map Opening e depois detalha a partir desses plugins que a gente fez para eles. Então, acho que para a gente não confundir as coisas, eu vou interromper aqui. Acho que eu vou ter que compartilhar de novo. Parar a apresentação. E agora eu vou compartilhar o Revit. Melhor compartilhar a tela cheia de uma vez, porque senão é capaz de ele não mostrar as janelas que abrem. Então, aqui estamos no Revit, no modelo. Nesse caso aqui, a gente tem o modelo base, ele é o modelo de arquitetura, né? E aí a gente tem os links. Aqui, então, a gente tem os links de estrutural e de hidro, certo? Aqui eu estou só com uma seção para a gente poder visualizar melhor o que está acontecendo, mas depois eu vou fazer no prédio inteiro para vocês entenderem. Então, aqui na aba Intercode, a gente tem, por exemplo, aqui a Toolbox, que eu mostrei para vocês antes, né? O Level Manager. E aqui está o Map Open, certo? Então, vou clicar aqui em Criar Furações. Essa é a janela que eu mencionei para vocês. Aqui está executando em português, né? Então vocês podem ver como o meu Revit está em português, aqui está executando em português. Eu vou trocar aqui para modelo vinculado, no caso a estrutura, modelo estrutural, modelo vinculado aqui, modelo hidro. Eu já vou botar aqui então hidro. E eu vou manter essa folga padrão de 1 centímetro. Agora deixa eu mostrar para vocês essa janela aqui. Esse valor aqui, ele reflete aqui, tá? Então se eu alterar aqui, ele não vai mostrar lá agora, mas se eu salvar, ele vai trocar. Então, aqui, ele recalculou tudo. Ó. Quando eu troquei a folga para 2 centímetros, ele já identificou que o primeiro tubo vai cair aqui, ó, direto no de 50 milímetros. Se eu reduzir para 0, ele começa lá em cima. Então, tubulações até 20 milímetros vão cair no furo de 20 milímetros. Né? Vamos voltar para aquele 1. E eu vou desmarcar uns aqui no meio para vocês verem como ele passa adiante. Então, antes o 180 estava nesse de 250 aqui. Mas como eu não quero trabalhar com tubo de 250, ele entende que o mínimo acima respeitando a folga padrão que o usuário selecionou, o diâmetro mínimo que vai conseguir atender um tubo de 180 milímetros vai ser um furo de 300 milímetros. Né? E é isso que o plugin faz. Vou deixar essas configurações aqui, não. O plugin vai executar da mesma forma. Vou salvar. E aí, então, eu quero verificar essa distância para a laje, para a viga, e quero verificar essa distância para a laje, para mostrar para vocês essa janela em funcionamento. Tá? Vou fazer em seleção de elementos. Uma questão. Essa opção aqui, ó, região delimitada por elementos, ela não funciona quando é modelo linkado de map, tá? Só quando é modelo atual. Porque daí tu consegue selecionar os dois elementos ali mais facilmente. Fazer por seleção de elementos, executar, fazer aqui uma caixa. Ele selecionou todos os elementos map aqui que estão visíveis, né? Vou concluir. A primeira execução ele demora uns segundinhos porque ele tem que carregar as famílias, mas fora isso é para ser praticamente instantâneo. A gente colocou aí 34 furos, né? E aí ele vai mostrar aqui a janela de verificação, como eu mencionei para vocês. Eu botei uma tolerância de 10 centímetros e ele encontrou aqui vários furos que a distância medida foi 6.9, 7.65. Vamos abrir esse aqui, por exemplo. Aqui ele, ó. Ele já abre com o furo em destaque. Vocês podem ver que esse modelo que eu estou usando de hidro aqui, ele não está dos melhores, né? Ele está faltando os conectores. Mas para o propósito da apresentação, ele serve muito bem. E aí, essa distância aqui, claro, poderia abrir aqui um corte para medir, mas ele vai verificar a distância que a gente botou ali pro topo e pro fundo, né? Aqui dá para ver também nesse corte uma questão. A gente vê que o tubo tem uma inclinação e a folga que a gente determinou, ela está respeitada nos lugares onde a inclinação, onde a distância, digamos assim, é mínima. Então, essa folga está aqui de 1 centímetro. Fazer um furo circular, tem toda a questão dos diâmetros nominais que eu mencionei antes, mas imaginando que fosse um furo retangular, essa folga estaria aqui e estaria aqui também, tá? Então, é assim que a gente calcula o tamanho do furo. Vai respeitar essa inclinação e essa folga vai estar presente em todos os locais. Não vai ter nenhum local desse furo, desse tubo, que vai estar a menos de 1 centímetro da parede do elemento estrutural ali. Voltando, eu posso deletar ele facilmente. Ele some lá. E, bom, está lançado aqui esses furos. Pode verificar e abrir aqui
e ver quais são os elementos. Eles são todos codificados em planta baixa. Então aqui eu consigo ver, ó, todos eles, os furos verticais, né, circulares, eles têm essa codificação por diâmetro, como a gente pode ver. Então aqui, esse é o código para um furo de 150, esse é o código para um furo de 75, né, esse xizinho. E assim por diante, a gente tem diversos outros, um para cada diâmetro diferente. Tá? Aqui os furos retangulares. Não, são os furos horizontais, desculpa. Acho que nesse exemplo aqui, nesse recorte que eu fiz aqui, não tem nenhum furo retangular. Eu não vou conseguir ver por aqui. Bom, essa é a ferramenta de lançamento de furações, né? Vocês viram ela agora em prática. Eu vou mostrar para vocês ela rodando no modelo inteiro. Vai demorar um pouco mais, tá? Mas vocês vão ver como ainda assim é suficientemente rápido. Até o meu notebook dá uma travada para abrir o modelo inteiro, né? Uma coisa que é importante ressaltar, né, vai depender também do processamento do computador que a pessoa está utilizando, né? Mas eu estou aqui num notebookzinho da Dell e ele consegue lidar direitinho com isso. Então vamos lá novamente, estrutural, modelo hidro, manter isso aqui, vou botar as verificações também e seleção de elementos. Vou fazer a caixa e dar uma travada. Tá? Concluir. Vamos ver quanto tempo vai demorar. Ó, ele até dá um aviso. Há uma grande quantidade de elementos na vista e isso pode aumentar o tempo de execução. Deseja continuar mesmo assim? Beleza. Vamos lá. Eu acho que vai demorar uns 15, 20 segundos. Não rodei esse teste ainda. Mas eu já rodei em modelos grandes, então eu sei que, por mais que demore mais do que o convencional, não chega a ser um negócio complicado. Tinha que ter botado um cronômetro aí para a gente medir, fazer a prova de fogo. Aí, ó. Então foram colocados 1.306 furos. Certo? Certo. 1.306 furos, como eu falei, não levou um minuto, né? E aí, claro, ele vai ter uma lista de... Ah, eu fechei a janela e fechou as duas. Tá, bom. Enfim, ele ia ter uma lista de verificação ali muito mais extensa, né? Se naquele recorte que eu fiz tinha alguns já furos inválidos, no prédio inteiro vai ter muito mais, né? Mas ele faz a inserção de todos esses elementos. Vamos ver se a gente consegue achar um lugar para ver aqui. Dá para ver ali, aqui tinha um. Então, eles estão aqui. Se eu selecionar todos, vamos ver. Selecionar todas as instâncias em todo o projeto. 559 daquele diâmetro. Enfim, acho que deu para visualizar o plugin em ação, tá? Deixa eu ver aqui se aqui manteve esses. Beleza. Porque aqui eu vou utilizar... aqui mudou a simbologia até, ó. Como antes eu tinha feito, acho que com a folga... Acho que a folga eu mantive de 1, mas eu cortei alguns diâmetros que eu não queria utilizar e eu não fiz isso dessa vez. Então mudou a simbologia, porque eram furos de 150 antes, né? Agora ficaram com 125. Né? A gente tem outras simbologias aqui à mostra também. Alguma dúvida, pessoal, sobre o Map Opening? Tem algum comentário, alguma coisa? Eu tenho uma dúvida. Não sei se Claro. você falou e eu não ouvi, mas em projetos hidrossanitários, onde debaixo da lavatória eu tenho um tubo de esgoto juntamente com um tubo de PEX, né? Aí eu quero fazer um furo só. Seria possível isso? Ainda não. Esse é o ponto, acho que é a maior sugestão de todas. Essa a gente já recebeu de, acho que, no mínimo, umas 5, 6 pessoas diferentes. Eu conversei com o Fábio esses tempos atrás, lá na Filipon, e foi comentado isso lá, e desde aquele dia a gente já teve mais, pelo menos uma pessoa que deu essa sugestão para nós também. Então, assim, tá no nosso backlog de implementação.
uma opção para a pessoa marcar, agrupar furos ou dutos, né, que estejam a até tantos centímetros de distância um do outro, para fazer ali como se fosse um shaft, né, fazer aquele furo retangular que agrupa vários furos unidos, né. Então, deixa eu até ver, nesse caso aqui, por exemplo, faria um furo só. Isso. A gente ainda não implementou, porque o que aconteceu, né, até isso a gente já tinha uma ideia que seria muito necessário, porque a gente fez projetos de furações, então a gente sabia que isso ia acontecer eventualmente. Mas a gente teve que fazer algumas escolhas aí para fazer o lançamento do plugin, né? Ele foi lançado no início desse ano. E a gente tem uma equipe enxuta, né? Uma equipe pequena. E a gente tem que trabalhar com ele ali em conjunto com os nossos outros serviços, né? Personalizados para os clientes. Então a gente teve que fazer uma série de escolhas aí do que dava para colocar para o lançamento e o que a gente ia ter que deixar para uma segunda implementação, porque senão a gente não ia ter lançado até agora. Então, para a gente conseguir ter ele já, para as pessoas conseguirem testar, pelo menos, e utilizar, mesmo que seja parcialmente, a gente optou por deixar algumas coisas para um segundo momento, né? E essa é uma delas. Mas essa é topo da lista. Assim. Antes do IFC de Map, assim, essa é a primeira coisa que a gente vai fazer para uma próxima atualização. A gente teve umas correções de erros já, tá? Então, a gente tinha alguns erros que estavam ocorrendo na versão 1.0. A gente já mandou uma versão 1.1 para a Autodesk. Essa que eu estou rodando aqui é 1.1, mas ela não está ainda na App Store. Mas esse erro que acontecia era situações muito específicas em que gerava um furo de comprimento infinitesimal. Então, às vezes, o IFC da estrutura trazia elementos que ele quebra os elementos, né? Então, às vezes, ele gera umas placas com uma espessura muito fina, e aí eu fazia a colisão do tubo com aquela placa, e aí ia gerar um furo com uma espessura muito pequena. E aí o Revit não consegue lidar com isso, e aí estava dando erro. Então, isso é uma coisa que a gente já corrigiu. A gente focou antes em corrigir erros. E agora, a próxima etapa é implementar coisas novas. E essa que tu mencionou é topo da lista. Essa vai ser a primeira a ser implementada. Eu estou aqui pensando, né, você falando, e talvez se a gente conseguisse pelo menos colocar uma simbologia diferente, porque, pelo que você falou aí, cada turno, cada ano tem uma simbologia, né? Uhum. Que eu escolho, né? Ou já está definida a simbologia? Está pré-definido porque isso está na família. Porque, de repente, se a gente conseguisse fazer uma simbologia diferente para o tubo de esgoto, que a gente quisesse usar um furo aí, um furo só para 2, já ajudaria, né? Mas, assim, eu fiquei impressionada, assim, com a velocidade, né? Da gente conseguir fazer vários furos aí, vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Mas essa também é uma sugestão para a gente ter essa opção do usuário escolher a simbologia. A gente tem que pensar como que isso seria feito, porque no momento isso está na família de furo, né? Então a gente não... O plugin para ele entrar na família, editar a família e trocar a simbologia que está lá, eu acho que seria muito complexo, acho que talvez não compensaria. Mas a gente pode pensar em formas de mitigar isso, ou talvez o usuário ter uma forma de escolher fazer, isso Germano, dentro não da é difícil, família, alguma coisa do gênero. A gente pode pensar em alternativas para isso. Não é difícil. Beleza, então a gente te chama lá. Não, mas Não é difícil, essa parte de Fábio Sato customização é relativo, né? interessante, até mesmo o cara a é um geração gênio, né? da legenda, né? É interessante também. Eu vou entrar nesse tópico, assim, se vocês tiverem mais alguma pergunta, fiquem à vontade, mas senão eu vou proceder aí para a parte de detalhamento. Eu acho que eu nem vou mostrar pela apresentação lá, eu vou mostrar direto aqui no Revit. Beleza. Bom, vou tocar aqui então. Tá? É o seguinte, então, relembrando, né? Isso que eu vou mostrar agora é um plugin personalizado encomendado pela Melnick, tá? Então, a gente tem como fazer ele para outras empresas, eles não detêm, né, uma reserva de mercado a respeito disso, mas ele não é um produto pronto, a gente não tem como passar para vocês testarem ou assim por diante. Eu posso mostrar para vocês aqui, não tem problema nenhum. Mas esse aqui que está aqui é de propriedade da Melnick. Então, para a gente fazer para outras empresas, teria que ser feito todo o processo, né, desenvolvido do zero, por ser uma solução personalizada e assim por diante, tá?
Então, para vocês entenderem um pouco o que era o desafio da Melnick. Eu não sei quantos daí são familiarizados com quem é a Melnick, né? É uma construtora aqui de Porto Alegre. Quem é daqui do Sul provavelmente já conhece, né? E a Melnick, eles estavam com um gargalo, assim como grande parte das construtoras tem, justamente no lançamento dessas furações, que devido aí cronogramas de projeto, eles quererem agilizar tudo, né, e apertarem prazos, e às vezes os projetistas de diferentes disciplinas não se conversam, às vezes tem uma empresa só para fazer a compatibilização de projeto, isso gera, como eu mencionei lá no início, bastante burocracia, né, e isso atrasa, e aí acontecia de estar concretando o segundo pavimento, e o terceiro pavimento não estava com as furações definidas ainda. Então, essas coisas tinham que ser resolvidas de forma muito rápida. Então, a Melnick resolveu pegar para eles isso e resolver, quando necessário, com as próprias mãos, né? Então, eles até nos ajudaram no Map Open, eles impulsionaram o desenvolvimento do Map Open, então eles financiaram uma parte do desenvolvimento, aí ficaram com licenças em troca disso, né? Mas porque para eles era muito interessante. Eles lançam os furos quando não recebem dos projetistas. O objetivo deles é que os projetistas lancem, né? Mas quando houver a necessidade, eles conseguem fazer o lançamento dos furos. Eles partem para a parte de detalhamento e também preferência que fique com os projetistas, mas em casos mais extremos eles assumem isso e conseguem resolver. E a gente separou aí em 3 etapas para eles, né? Três plugins, por assim dizer. Um plugin que vai fazer a identificação dos elementos estruturais, né, que vão servir para a gente ancorar essas marcações de furos. Um plugin que vai fazer a identificação dos furos em si, então inserir tags. E um plugin que vai fazer a cota desses furos de forma automática. Para identificação de estruturas, tem um porém. Eles recebem projeto estrutural e projeto MAP também, mas no caso o MAP que não seria um problema, porque ele vai trabalhar com o elemento de furação que o Map Open gera, né? Mas eles recebem projetos estruturais de N fornecedores aí. E esses projetos podem ser RVT, mas podem ser IFC. E mesmo sendo RVT, o fornecedor pode ter criado as famílias dele, com os parâmetros dele, as identificações em lugares diferentes, e não tem como eles quererem padronizar todos os projetistas, né? Então, para que eles pudessem identificar esses elementos estruturais, não ia poder ser com tag. Então, eles iam ter que, sei lá, criar uma tag diferente para cada vez que vem um projetista novo, ou se o projetista mudar os parâmetros que ele utiliza, eles iam ter que ir lá e alterar manualmente as tags para poder buscar os parâmetros de interesse. Então, para mitigar isso, a gente fez a identificação das estruturas através de notas de texto. Então, não são tags. Mas daí, para buscar esses parâmetros, a gente criou para eles essa interface, onde eles vêm aqui, selecionam o modelo vincular, então aqui eu vou selecionar o estrutural. E aí, quando ele seleciona o modelo estrutural, o nosso plugin ele vai ler todas as vigas, todas as colunas e todas as lajes que tem nesse modelo, e vai listar todos os parâmetros de cada um desses elementos. E aí aqui, a pessoa que está utilizando isso lá dentro da Melnick vai poder fazer a identificação desses elementos, vai construir como que ele quer que seja identificado esses elementos. Então, aqui o modelo que eu estou, inclusive, é da Simon, né? Então, ali nossa parceira dentro da holding, então também conheço um pouco melhor o modelo deles. Mas ele sabe lá que a identidade, né, o nome da viga ali, ele sabe que está no parâmetro marca. E as dimensões, ele pode adicionar aqui quantos parâmetros ele quiser para identificar esses elementos. Mas eu posso colocar em 2 vezes essa dimensão, ou no caso aqui da Simon, a dimensão está no nome do tipo. Então, está aqui os parâmetros. Esse índice que tem aqui na frente é parâmetro de distância ou parâmetro de tipo, né? Então, eu vou trazer aqui, que é nome do tipo. Beleza, com isso aqui eu já vou ter as informações da viga. Vou repetir aqui para as colunas, né? Então, a identidade também está na marca. E a dimensão também está no nome do tipo. E para as lajes eu vou botar só a marca. Não vou botar uma espessura. Marca aqui. E aí eu vou executar. Aí já fiz. Acho que agora até eu inseri 2 vezes. Fiz 2 vezes. Aqui. Tá? Aqui no caso eu já tinha rodado isso aqui antes. Ele bota uns aqui para fora, que estão fora do campo da vista, mas isso aqui o usuário consegue remover rapidamente. E aí ele fez a identificação dos elementos. Aqui a gente faz alguns estudos já para evitar colisões, tá? Desses identificadores. A gente faz um posicionamento otimizado deles já, tentando imitar
os padrões de projeto estrutural que eles tinham. Então, a gente recebe... Por isso também que todo esse processo de detalhamento, a gente não consegue ter um produto de mercado, porque no fim cada um tem um padrão diferente, né? Então, a gente recebeu deles ali os padrões que eles queriam replicar através da automatização, e a gente fez, organizou, fez com que, por exemplo, o identificador de viga ficasse mais próximo da parte inferior da viga, ou da esquerda da viga, no caso, né, ficasse acima da viga e não abaixo, ou quando necessário poderia ficar abaixo, mas a gente tenta sempre replicar o padrão que o usuário tem, ou se ele tem interesse em melhorar esse padrão, a gente trabalha junto com ele para ter uma padronização melhor, mas a gente tenta trazer mais próximo daquilo que ele já faz manualmente, né? E aí a gente posiciona os identificadores e a gente faz para a parte de cotar os furos. Tá? Aqui, então, na parte de cotas, ele só pede para eu selecionar o modelo estrutural, porque, de novo, ele vai ter que buscar esses elementos na estrutura para buscar as ancoragens, né? Então, quando eu seleciono aqui, ele insere todas as cotas. Aqui no padrão da Melnick, essas cotas aqui, elas estão em rosa, no caso, por causa da disciplina do furo. Então, a gente identifica ali, através do parâmetro que está preenchido no furo, qual é a disciplina dele. Então, no caso aqui é de hidro. E aí, ele coloca essas cotas de acordo com a cor padronizada da Melnick, tá? E aí, a gente tem algumas coisas aqui ocorrendo na hora de lançar essas cotas, né? Primeiro, a gente tem que identificar para cada furo, nas duas direções cartesianas aí, né? Então, norte-sul ou leste-oeste, qual o elemento estrutural mais próximo, né, para fazer essa ancoragem. A gente tem na questão deles aqui, para eles, uma prioridade para colunas. Então, pode ver que todos esses furos aqui estão pegando dessa coluna, ao invés de estarem pegando dessa viga. Isso é uma prioridade setada por eles. E a gente tenta identificar furos que estão no mesmo alinhamento, para a gente não colocar repetidas vezes essa cota, só quando eles estão aproximados. Então, a gente pode ver que aqui, por exemplo, apareceu a cota de 5 de novo. De novo, tudo isso são parâmetros que a gente otimizou com eles e que a gente foi criando com eles, tá? A ideia é já lançar essas cotas de forma que elas não colidam com nada. Então, pode ver que a maioria aqui já está numa posição otimizada, não gera nenhum conflito, mas ele não resolve 100% dos casos. A gente vai ver que tem alguns elementos aqui, por exemplo, que ele não conseguiu achar a melhor posição e o usuário teria que fazer essa movimentação manualmente. Tá? Tudo isso seria possível de ser resolvido com mais trabalho, com um algoritmo mais robusto, né? A gente conseguiria resolver até 100% dos casos. Né? 100% é um número muito complicado de se falar, mas assim, 99,9% dos casos. Só que isso aí demanda daí também um investimento maior. E esse foi o ponto ótimo que a gente encontrou junto com eles, em que eles estavam plenamente satisfeitos com o que a gente entregou. Já agilizava o trabalho deles em muitas horas e horas de trabalho, né? E para eles ajustar esses pequenos casos aqui em que tem algum conflito e criar alguma outra situação diferente, não é um grande problema comparado a fazer tudo isso manualmente. Então, de novo, todo esse trabalho de desenvolvimento com eles, a gente foi chegando a resultados, foi conversando com eles, foi moldando de acordo com os padrões que eles queriam, até chegar no momento que estava satisfatório para eles esse resultado. Né? Aí, por fim, a gente vai para a última parte, que é a identificação dos furos. De novo, eu tenho que selecionar o modelo vinculado. E aqui eu tenho que selecionar um parâmetro da laje que fala a espessura dela. E aí eu executo. Aqui o que aconteceu? Já vou falar sobre esses círculos aqui. O plugin ele tenta encontrar a posição mais próxima do furo, né, sem colidir com nenhum elemento estrutural. O que o plugin não consegue olhar hoje? Né? Essa ladder line aqui. Então, isso aqui a gente está colidindo com esse número. Então, isso aqui a gente não consegue resolver ainda. De novo, pelas limitações daquilo que a gente entendeu com eles que valia a pena a gente implementar ou quanto a gente ia precisar investir mais para conseguir cobrir todos esses casos, né? E esses círculos aqui foram escolhas deles mesmos, né? Então, eles optaram para casos em que a gente não conseguiu encontrar uma posição otimizada e tem algum conflito a mais, eles pediram para a gente marcar com esses círculos para eles mesmos conseguirem identificar mais facilmente o que precisa ser corrigido. Nesse caso aqui, ó, dá para ver que esses 3 indicadores, a gente visualmente está vendo que eles não estão colidindo, né? Mas a caixa desse identificador aqui é toda essa caixa. Eu não vou conseguir fazer
Vamos ver se eu desenhar um retângulo. Eu nem lembro mais como usar o Revit direito depois que eu comecei a programar. Mas a caixa desse furo é toda essa aqui, ó. Então ela está colidindo com aquele furo. E essa, desse furo não, dessas anotações. Então elas estão colidindo uma com as outras, né? Visualmente elas não estão aparecendo, então o usuário pode escolher não fazer nada, deixar assim, mas o plugin avisa para ele, ó, aqui a gente identificou que tem um conflito. E aí tu tem a opção de corrigir, modificar ou não, né? E aí tem as ladder lines ali que eu comentei com vocês que a gente ainda não está identificando para eles. Mas tudo isso são opções de implementação que eles podem querer desenvolver no futuro, né? A gente trabalha com uma metodologia de desenvolvimento contínuo, então esse plugin não está necessariamente finalizado, ele está entregue na etapa que ele está, e daqui a um tempo, quando a Melnick entender que tem interesse em desenvolver mais, eles podem voltar e a gente seguir do ponto onde a gente parou, trazer novas implementações e assim por diante, né? E aí, esse é o resultado que eles obtêm aí em muito pouco tempo, né? Eu falando aqui com vocês, apresentando e mostrando e fazendo, já consegui deixar uma planta aí praticamente pronta, né? De o que seria aqui o equivalente a um pavimento, em pouquíssimos minutos. Isso para eles é muito valioso. Algum comentário a respeito dessa parte de detalhamento? Acho que é isso. Eu não sei se eu não estou ouvindo vocês, mas acho que não. Né? Eu acho que é isso. Mano, tudo bem? É o Fidel que tá falando. Tudo bom? Fone mutado. Em relação à altura dos furos aí, ela consegue apresentar também? Tu diz a altura dos furos, por exemplo, na tag? A laje, por exemplo, a dimensão contando o topo da laje ao fundo do furo, por exemplo. Sim. Olha, ele preenche essas informações aqui, tá? Então, ó, a gente tem aqui, deixa eu... Distância do centro ao topo da viga, distância do centro à base da viga, distância do centro à laje de referência. A família já preenche automaticamente essas informações no momento do lançamento, né? Então, aqui seria o caso de configurar essa tag para pegar as informações que ele quer, né? Pegar as informações que o usuário precisa. Seria selecionar e aí, no caso... Então, né? Pode falar, desculpa. Seria selecionar uma tag diferente dessa, então, né? Mas ele já está mais ou menos sentido. Porque, como eu disse, né, eles lançam os furos através do MapOpen. E aí, para as informações que eles precisam, essa tag aqui, para eles, é suficiente, né? Então, eles configuram a tag aqui. A tag aqui não fomos nós que fizemos, a gente só pegou o padrão deles aqui, então, Melnick, identificador de furo circular, vigas, intercode, etc. A gente só pegou o padrão que eles nos disseram, né, para utilizar, inseriu e buscou o posicionamento mais adequado. Agora, a informação que está na tag foram eles que escolheram, né? Eles, inclusive, podem modificar essa tag aqui, buscar um parâmetro diferente, né? E aí a gente consegue fazer essa atualização para eles sem problema nenhum. Perfeito. Obrigado, Germano. Tá explicado. Imagina, valeu. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Teve um plugin que eu não mostrei para vocês aqui da Toolbox. Não vou conseguir mostrar porque eu não tenho uma folha aqui, eu acho. Mas eu consigo fazer uma vista. Deixa eu gerar um corte aqui. Esse aqui é legal. Se vocês quiserem, esse aqui já não é mais do MapOpen, né? Da Toolbox, que é aquele gratuito. Então, fique à vontade para me interromper aí. Eu já estou dando por mim, já estou indo para a finalização aqui da apresentação. Mas, deixa eu mostrar para vocês essa funcionalidade aqui. Esse plugin, ele funciona da seguinte forma. Aqui eu não tenho nenhum level do próprio modelo, é tudo level de link. Vou ver se não tem aqui embaixo. Tá. O que ele faz? Eu, às vezes, tenho vistas que os levels estão, né, todos bagunçados, assim, para longe. Principalmente quando a gente recebe aí modelo de outros lugares e copia os levels para o nosso modelo. Então, a gente recebia lá no estrutural, recebia o projeto arquitetônico, e a gente gostava de modelar o nosso projeto estrutural direto nos níveis que vinham do arquitetônico, justamente para não dar esse tipo de problema. Então, a gente copiava os levels do link para o nosso, né? Copiava eles, e aí ficava tudo com as extensões bagunçadas. E aí a gente tem aqui o ajuste de extensões, que faz isso tanto para levels quanto para grids, né? Linhas de grid. E aí eu posso fazer em todas as folhas ou nessa vista atual. O que ele vai fazer? Ele vai ajustar esses levels para a minha crop box aqui. Então, se eu arrastar minha crop box mais para o lado, deixa eu dar um Ctrl Z.
Se eu arrastá-la para cá, ou para cá, ele vai fazer nessas extensões. Então agora, ó, meu nível termina exatamente aqui na Cropbox e aqui também, né? Aqui do ladinho na Cropbox. Essa é a última, eu acabei não comentando sobre ela quando eu estava na apresentação, acho que é a última funcionalidade aqui da Toolbox que eu não cheguei a comentar. Então, aproveitando que sobrou uns minutinhos aí, agora são 8h56, mostrar para vocês aí sobre ela. Esses plugins gratuitos aqui, tá? Vocês podem encontrar no nosso site. A gente está fazendo a inserção deles na plataforma lá da Autodesk, na App Store também. Mas isso leva algum tempo, tem que fazer algumas modificações de código, algumas adaptações que a gente está trabalhando nisso. E depois ainda leva um tempo para a Autodesk aprovar e botar na loja. Mas enquanto isso, eles estão lá no nosso site, fiquem à vontade para baixar lá. Eu vou mostrar, vou botar aqui a apresentação no final, enquanto vocês, se vocês não tiverem dúvidas, que no final eu tenho... Deixa eu botar aqui. Eu tenho uma parte de links aqui para vocês acessarem, tem direto para o nosso site, tem tudo que vocês quiserem lá, dá para ver. Janela. Aí. Pronto. Vou deixar aqui. Nesse QR Code vocês conseguem acessar nossas redes sociais, conseguem acessar nosso site, lá vai ter os plugins gratuitos para download e o Map Open. Quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, eu mando o link hoje lá na Autodesk App Store, vocês conseguem fazer um teste gratuito de 30 dias, tá? Diretamente por lá. Para quem estiver interessado em testar, em nos dar sugestões, elas são sempre muito bem-vindas, a gente quer esse início, né, essa conversa que a gente está tendo hoje, esses primeiros meses, esse primeiro ano até do plugin, o nosso principal objetivo, na verdade, é criar essa comunidade, né, de pessoas interessadas em utilizar, interessadas em ter uma melhoria nele e mapear tanto possíveis erros que podem acontecer, né, mas também essas sugestões de melhoria, sugestões de novas funcionalidades para a gente ir implementando e fortalecendo esse plugin. Então, esse primeiro período, o nosso objetivo é reunir a maior quantidade de pessoas interessadas o possível, né, então qualquer um de vocês aí que estiver interessado em participar e estiver interessado em testar, vai ser muito bem-vindo, né? Pode entrar em contato comigo. Aqui tem, se não me engano, tem o link direto para o WhatsApp da empresa. E aí, o WhatsApp da empresa, quem responde sou eu ali no telefone comercial. E é isso, gente. Eu me coloco à disposição de todos vocês. Quem quiser perguntar mais alguma coisa, quiser fazer mais algum comentário, fica à vontade. Germano, Roberto. Tudo bom, Roberto? Eu trabalho com a Gavac, né? Uhum. Você falou aí, eu entendi toda a funcionalidade desse plugin. Assim, ó, qual é a nossa dificuldade? Nós recebemos todos os RVT ou IFC. Eu até prefiro que venha IFC, porque vem arquitetura e tudo mais e tal. O que acontece? Aí eu coloco minhas tubulações de cobre e tudo mais, e aí tem alguns lugares que não tem como passar, tem que passar pela viga, tem que pedir uma furação ali. Ou então, daí o que acontece? Eu mando para eles, olha, aqui você precisa fazer uma furação. Aí você comentou até que com a relação ao IFC, vocês estão desenvolvendo alguma coisa nesse nível, né? Para estruturas, se o modelo estrutural IFC, a gente já dá suporte, tá? Ele só tem um erro que costuma acontecer com o IFC, que é aquilo que eu disse, às vezes o modelo estrutural vem com essas placas de espessura muito pequena. Sim. Isso está na versão 1.0, ainda está acontecendo, mas isso a gente já corrigiu e já tem uma versão com essa correção implementada. Só estamos esperando a Autodesk liberar. Então, aí eu te pergunto é o seguinte, eu desenvolvi meu projeto, fiz tudo minha tubulação, meus dutos, tudo coloquei. Aí eu não consigo pedir as furações na estrutura para eu poder informar para eles, olha, vocês têm que colocar isso daí. Tu pode gerar o que eu imagino que poderia acontecer, né? Tu poderia gerar os furos no modelo de furações, por exemplo, né? Um modelo separado, correto, onde tu linkaria o teu modelo de trabalho também, gera essas furações e manda esse modelo para eles, a não ser que a estrutura, no caso, se ela trabalha com IFC, possivelmente ela não vai ter um modelo de Revit, né? Então, talvez teria que ter alguma forma de apresentar isso para eles,
através de um detalhamento, alguma coisa assim para indicar, ó, esses elementos aqui, eu preciso de um furo desse diâmetro, uma coisa assim, nesse sentido. Tá O bom? que a gente quer fazer também, ainda não está, esse está um pouquinho mais adiante no nosso planejamento, mas a gente quer tentar uma conexão com o TQS também, para que a pessoa consiga exportar do nosso plugin ali um mapeamento ali através de coordenadas e de informações desses furos, e o projetista estrutural lá no TQS consiga carregar isso e lançar no modelo dele os furos lá no TQS. Né? Ok. A gente sabe que isso é possível, a gente até imaginou como fazer isso, mas aí por priorização de funcionalidades, isso ainda não está no nosso futuro próximo. Assim. Você conhece os plugins lá do TQS, né? Conhecemos alguns, né? O pessoal ali da cima utiliza várias calculadoras, assim, utiliza várias coisas ali. Mas a gente já deu uma mapeada, deu uma estudada em algumas coisas interessantes para fazer, até para diversas outras funcionalidades. Legal. A gente quase fez alguma coisa personalizada ali para um cliente, mas no fim o cliente optou por outra rota. Né? Nós demos uma explorada. Assim. Ok. Obrigado. Nada, disponha. E aí, pessoal, perguntas? Todo mundo satisfeito? Ó, o Gessé tá perguntando aí. Obrigado para quem mandou palmas. Achei ótimo. Opa, não ouvi. Tudo bom? Tudo bom, Germano? Tudo certo. A minha dúvida era justamente essa que você respondeu, porque assim, eu me deparei diversas vezes com problemas a estrutura solicitando que o nosso arquivo fosse exportado para o TQS, né? Então, assim, a gente no nosso escritório até gerou alguns arquivos, porque o TQS, dentro de elemento estrutural, ele lê tubulações, né? E dutos. Então, a gente gerou uma furação com um elemento de tubo, né? Para que o TQS ele identificasse aquela dimensão, né? E se realmente conseguir essa exportação para o TQS, seria perfeito. Eu acredito que solucionaria bastante problema em diversos escritórios aí pelo Brasil. O TQS ele é amplamente utilizado, né, no Brasil inteiro. Acho que é o software de cálculo estrutural mais utilizado por uma larga vantagem, né, para concreto principalmente. Né, mas, eu acho que provavelmente vai ser algo que a gente vai implementar sim. É aquilo que eu comentei antes, né, a gente tem listas de priorização e depende também, né, da adesão das pessoas, né, então a gente precisa que as pessoas estejam interessadas e fomentem também esse plugin para que a gente consiga fazer esse investimento também, como eu mencionei, que é uma equipe muito enxuta, né, nós somos uma equipe pequenininha e a gente quer implementar, a gente quer melhorar ele, mas a gente precisa que as pessoas utilizem, que as pessoas gostem dele, né? Então a gente está tentando chegar lá. A gente está tentando chegar no melhor resultado possível. Pode falar, Roberto. Então, eu vou depois conversar com vocês, me interessa fazer alguma coisa aí, mas só complementando, não quero também sobrepor o que você colocou, que esse plugin é excelente pra caramba, aqueles outros plugins que são gratuitos estão muito bons também, parabéns. Obrigado. E, assim, só reportando aí, não sei se o TQS, você baixa os plugins do TQS e você simplesmente coloca o teu modelo e exporta um RTQ. Aí, eles lá, mas assim, quem tem o modelador do TQS, aí gera os furos e manda o IFC para gente. Acho que daí daria para você fazer assim, fica legal. Legal. Interessante. A gente tem ali na própria Simon, a gente já tinha coletado essa necessidade, né? A gente tinha falado com ele sobre essa necessidade. E a gente tentou desenhar, assim, mais ou menos por cima, como que seria as duas vias, né? Porque a gente precisa da ida e a gente precisa da volta. Acho que é interessante, porque daí o projetista estrutural tem que ter um jeito de comunicar também o que ele precisa que seja alterado,
qual a distância que ele precisa que seja modificada. A gente já teve também algumas questões relacionadas com alguns furos, por exemplo, algumas empresas, para não ter que mexer nos dutos e ainda assim respeitar as distâncias mínimas para o fundo das vigas, por exemplo, elas não querem que num furo circular, por exemplo, o duto esteja passando exatamente no meio daquele furo. Então, para não ter que mexer o duto inteiro, elas movem o furo para cima e aí o duto passa quase que faceando aquele furo ali, justamente para não dar conflito com a estrutura e assim por diante. Então, isso é uma coisa que a gente hoje não está prevendo no plugin, né? O usuário teria que fazer um ajuste manual ali depois, mas também é uma das coisas que está na nossa lista de sugestões. Hoje, por exemplo, a gente não aceita, não permite que o usuário faça lançamento através de uma vista de corte, porque gera algumas outras complicações para fazer o mapeamento da geometria e identificar os elementos e assim por diante. Não é nada difícil ou impossível, mas caiu naquela situação que eu mencionei da gente priorizar coisas, né? E aí já teve algumas pessoas que pediram para mim, eu lanço furos em corte, para mim é muito importante. Então, beleza, tá lá na nossa listinha. Né? Então é bom receber isso aí de vocês. Obrigado E pelos aí, feedbacks. pessoal? Perguntas? Mais alguma coisa? Opa! Vai lá. É isso. Eu queria fazer uma perguntinha. Germano, eu não sei À se vontade. eu não sei se eu perdi lá. Eu só queria saber os arquivos onde estão as estruturas, elas são feitos furos nas famílias lá, ou é só uma representação mesmo daquela família de furos? É só um marcador de furo, tá? A gente só conseguiria fazer um furo, né, um void ali, se o estrutural for o modelo atual, porque a gente não consegue editar um link, né, editar um modelo linkado. Até porque para tu abrir um modelo linkado, tu teria que desvincular ele do teu modelo, para daí abrir, fazer a modificação e aí vincular de volta. E também a gente tem uma filosofia que é de ser o menos intrusivo possível no modelo das pessoas. Tá? Então, a nossa ideia é não fazer nenhuma modificação, ou o mínimo possível, que altere alguma coisa no modelo estrutural, ou no modelo map, assim por diante. No caso, o map open não altera nada, ele só cria elementos novos, mas ele nunca modifica nada que está no modelo. Isso é uma filosofia nossa, no geral, para os nossos plugins, porque a gente não quer que o usuário perca nada do que ele fez, a gente quer trabalhar em cima daquilo que está feito. Né? Então, não seria possível da forma como a gente está imaginando, mas acho que principalmente pelo fato de que 90% das vezes eu acho que o estrutural vai ser linkado. Né? Quando é o projetista estrutural que está fazendo o lançamento de furações, os poucos que a gente recebeu nesse sentido, eles preferem ter um modelo separado para furos, então eles mesmo criam um modelo zerado, eles linkam o modelo estrutural deles e fazem um modelo só de furos. Então, também nesse caso não funcionaria a gente fazer o void ali. Seria, como eu disse, seria viável, mas é uma opção que a gente fez por não furar, né? Não modificar os elementos estruturais. Não, ok, tranquilo, valeu, obrigado, hein? Valeu. Obrigado, pessoal que comentou ali, que mandou mensagem. Agradeço aí a atenção de vocês. Eu acho que se tem mais alguém aí, fica à vontade, se não, acho que podemos encerrar então. Então, pessoal, e aí? Como é que estamos? Todo mundo satisfeito? Aparentemente sim, aí, olha que legal, Germano. Tudo ok. Pessoal, eu deixei, como eu disse aí, aqui tá esse QR Code, mas eu deixei um link ali no chat do nosso Linktree, onde tem esses links. Nosso canal de comunicação é sempre aberto. Meu LinkedIn, se quiserem me adicionar no LinkedIn, fiquem à vontade. Vai ser um prazer ter vocês por lá. O WhatsApp também, fiquem à vontade para mandar mensagem. Se o Fábio quiser depois divulgar lá no grupo, botar essas informações também. Os canais são todos abertos a vocês. Se quiserem debater, nos mandar novas sugestões, se quiserem conversar sobre licenças, se tem uma empresa que tem
eu preciso de mais de uma licença, preciso de 4, 5 licenças, eu quero fazer um plano trimestral, anual, mas eu quero testar antes, eu quero fazer isso e aquilo. Conversem comigo, a gente resolve, a gente dá um jeito. Bom, então deixa eu só falar aqui um pouquinho, fazer o encerramento, né? Então, pessoal, muito obrigado pela participação, obrigado Germano pela apresentação. São produtos bem bacanas, vocês viram, né? Dá para pedir customização, dá para pedir para melhorar o produto, isso tudo é muito importante também, tá? E daqui, acho que semana que vem a gente tem uma outra apresentação sobre parte de climatização com a Alan, tá? Então agradeço aí, Germano, e até uma Valeu. outra vez, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Valeu. Obrigado, pessoal, pelo tempo aí, pela atenção de vocês. Obrigado pela oportunidade, Fábio. Valeu. Um abraço.